Preparei essa live de hoje em parceria com a minha amiga Kellen, como eu já anunciei para vocês, né? Sejam muito bem-vindos a essa live que foi preparada com muito carinho. A gente vem planejando já fazer essa live há algum tempo já, para tratar de um assunto que é super do interesse de vocês, né? Que eu acredito que quem me segue aqui no Instagram tem o interesse de trabalhar com confeitaria ou aprecia o trabalho com confeitaria e tem tudo a ver, né? Obrigada aí quem tá acenando, quem tá entrando. Muito bom ver vocês aqui. Então, o que eu queria dizer pra vocês? Essa live semanal, né? Decidi fazer toda semana porque eu vi que vocês interagiram muito depois que eu comecei a fazer lives. E eu decidi dar um nome para esse programa, que vai ser um programa semanal. Esse programa vai se chamar Empreender com Bolo, porque é isso que eu quero transmitir aqui para vocês. Eu quero transmitir dicas sobre empreendedorismo, né, na área da confeitaria, e eu tô aqui para dividir um pouquinho da minha experiência, um pouco do que eu aprendi nessa área, trabalhando, fazendo bolos, né, trabalhando com confeitaria. O episódio de hoje é como aumentar a renda familiar fazendo bolos, né? Sem sair de casa. Aí por isso eu convidei a nossa amiga Kellen, que ela é uma administradora super competente. Eu conheci ela num evento, num curso que eu fiz em São Paulo ano passado. E nós trocamos algumas ideias ali e a gente viu que tinha muita coisa em comum. E desde então a gente mantém contato. E eu quero convidar ela aqui para entrar nessa conversa. Deixa eu achar ela aqui, para ela se apresentar e a gente bater esse papo com vocês. Só um pouquinho que está conectando, gente. Tá entrando. Ah, Oi, Kellen. Aí, que linda! olá! Tudo Boa bem, Kellen? noite! Que bom ter você aqui, viu? É um prazer Ah, enorme. que prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Que Obrigada, legal. obrigada pelo convite. Um empreendimento incrível, Imagina, estou imagina. amando. Empreender com bolo. Amei. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente, né? Eu fiz questão de te convidar porque, como eu já estava falando, você é uma super profissional na área de gestão de Obrigada. pessoas, né? Entende muito sobre carreira. Então, é muito legal a gente estar dividindo a experiência com quem está aqui para aprender um pouco mais sobre isso, né? Bom, eu queria que você fizesse uma apresentação sobre a tua Obrigada. experiência profissional, Kellen, para o pessoal que não te conhece ainda. Olha só, eu trabalho com gestão de pessoas com desenvolvimento pessoal profissional. Minha vida toda trabalhei com treinamentos, gosto muito dessa área, sou formada em administração de empresa e eu digo que eu não escolhi a área de gestão de pessoas, a área de gestão de pessoas que acabou me escolhendo, porque é um amor, é uma paixão e eu sinto como uma missão de vida. Eu me encontro muito com esse tema, com esse desafio aí que é um prazer, né? Desenvolvimento pessoal é algo maravilhoso. Eu amo. Tá um pouquinho lenta a conexão, mas a gente vai conseguir se comunicar aqui. Para mim aqui tá travando, eu já quero deixar avisado, pessoal, se cair a conexão, se por algum motivo essa live cair, eu vou entrar novamente, então não percam, tá? Se cair algum problema, eu tô tendo problema com a minha internet aqui da minha casa, já faz uma semana mais ou menos, mas ela cai e já volta. Então, caso caia, eu vou retornar em seguida e a gente volta a conversar. Só quero deixar avisado para vocês não perderem a continuação dessa live caso caia. Então, a Kelly, ela Sim, tem essa formação, né, na área de gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas, sim. e ela tem alguns casos que ela já analisou, né, nessa questão de E família, eu tra... principalmente, né, Exato, porque ela exato. trabalha É. E também com alicerces atualmente familiares, trabalho né? com coach, exato. Eu também tenho a formação em coach, sou formada pela Sociedade Brasileira de Coach. Então eu trabalho e atendo também, né? Tenho os atendimentos de coach, então eu faço todo esse trabalho de gestão de pessoas e utilizo também as ferramentas de coach. Utilizo a minha formação com a minha pós-graduação em recursos humanos, a minha experiência. Há 23 anos, Débora, que eu trabalho Nossa, neste mercado de gestão de pessoas. E é um amor incrível. E é, nesses atendimentos, é comum as pessoas chegarem a mim, Débora, querendo.
uma segunda renda, querendo incrementar ali, ajudar o marido. Muitas vezes as esposas deixam de trabalhar, né? Principalmente quando nascem os filhos, é muito comum. E elas vêm em busca de uma renda para incrementar o orçamento, né? Que é tão importante, né? Essa parceria aí de casal. É, justamente isso. A gente, na verdade, às vezes não pensa. A mulher, às vezes, ou não tem uma profissão, ou de repente parou de trabalhar para cuidar dos filhos, para ficar em casa, para cuidar da família. E às vezes a mulher se sente um pouco inútil, né? Porque ela está ali trabalhando em casa, é um trabalho totalmente desgastante que, na verdade, não traz um retorno financeiro para quem trabalha em casa. E tem muitas mulheres também que trabalham fora, mas gostariam de participar mais da renda familiar, né? De ajudar um pouquinho melhor, né? Dentro da Sim, família. sim. Então, eu me vi nessa situação assim, que eu tenho um trabalho concursado, né? Eu sou concursada, tenho um trabalho que é muito bom, é maravilhoso, ser concursada é ótimo, só que eu queria ter uma renda extra, eu queria poder aumentar a minha renda, porque a minha renda, eu como trabalhadora concursada, a minha renda é fixada. Lá no meu trabalho eu não Sim, tenho como aumentar o meu salário, hoje eu quero ganhar mais, eu vou ganhar mais. Não é assim. A gente sabe que quando sim, entra num concurso, o salário é fixado e tá ali. No final do mês, você trabalhando mais ou trabalhando menos, você vai ganhar a mesma coisa. E eu, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu pensei assim, mas eu tenho um final de semana livre, e algumas pessoas me pediam para vender bolos e tal, e eu pensava, vai, nada a ver esse negócio de vender bolos. Eu gostava muito de fazer, mas eu tinha um grande preconceito na questão de trabalhar com bolos, de vender bolos. Eu tinha, na verdade, um pouquinho de vergonha, sabe? Porque eu achava assim, ai, vender bolo? Isso não é pra mim, né? Eu na vou fazer pra minha realidade, família, fazer pra mim, né? Pode falar, as Kelly. pessoas têm o mito da venda, entende? As Sim, pessoas acham que a venda você está que não está legal, que você está deixando de exercer muitas vezes sua faculdade. As pessoas acham um demérito e na realidade não é. Todos nós vendemos, né? Alguns vendem atendimentos e a venda ela faz parte do negócio. E eu tenho vários casos de pessoas que vão para a confeitaria e têm sucesso. viu que legal. Eu, na Assim verdade, como tinha um você. preconceito muito grande, sabe? Porque eu pensava assim, vender bolo, trabalhar Hum, com doce, com comida não dá dinheiro. E eu pensava assim, eu não quero ganhar pouco, ganhar R$ 100 por final de semana, eu não quero ganhar só isso, né? Porque é, trabalhar para ganhar só isso, eu já tenho meu trabalho, então eu não quero ganhar tão pouco. Mas aí eu comecei a fazer conta, né? Mas se eu fizer tantos bolos no final de semana, quanto que eu vou ganhar? Eu posso fazer uma graninha. Se eu trabalhar só no final de semana, que né, eu tenho a semana inteira para trabalhar no meu trabalho, que eu já tenho compromisso ali de 8 horas diárias, no final de semana eu tenho livre, eu posso fazer uma renda extra. Então, assim, eu posso escolher, né, quando eu vou trabalhar, quanto eu vou trabalhar. E aí exato. foi que eu comecei a me dar essa chance, né? Porque primeiro bateu o preconceito. Aí depois eu vi uma Sim, oportunidade e pensei, vou tentar ver o que que dá. E aí foi que eu sim. comecei e eu não imaginei que eu ia, né, ter tanto assim, tanta realização nessa Sucesso. área como eu tenho Sim. hoje. Exatamente. É, Então eu queria que você me contasse, Kelly, sobre alguns casos que é. você atendeu que são semelhantes a Sim. esse, né? E sabe, Débora, uma coisa importantíssima. O primeiro ponto é a gente tomar a decisão, a gente iniciar aquela decisão. Isso é importantíssimo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero. Eu quero, como você mesmo detectou, eu queria uma renda extra, eu queria incrementar o meu salário, eu tenho um concurso, então eu tenho aquele patamar salarial, eu quero incrementar a renda. De que forma? As pessoas muitas vezes querem, mas é difícil você ter aquela decisão e iniciar o projeto e ir a fundo, porque é uma construção, né? Eu trabalho muito a questão da sementinha. Você coloca a sementinha, você cuida dela e no momento ela vai germinar. Então, o fruto de um bom trabalho vai acontecer. Isso que você está colhendo hoje, o sucesso todo, é o fruto de um bom trabalho. Né? Então, Com isso, a certeza. dedicação é importantíssima, a dedicação em saber que você tem que iniciar. Eu tenho vários casos, inclusive eu tenho um caso que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. É um caso bem próximo a mim. Uma pessoa estava passando por momentos bastante difíceis e ela dizia para mim, Kelly, eu quero fazer algo, mas eu não sei como e nem o que.
E nós fomos fazendo pesquisas do que ela gostava, daquilo que fazia sentido para ela. E nós fomos trabalhando e ela se identificou com a confeitaria. E iniciou pequenininha e foi. Hoje, a renda dela é 45% da renda familiar vem da Ó, confeitaria. veja só que bacana, né? Exato. Inclusive, hoje é aniversário dela, ela queria ter vindo esse final de semana, ela falou assim, olha, não posso porque eu tenho várias encomendas e ela não posso também no outro porque eu tenho muitas encomendas. E ela falou assim, às vezes eu quero ir passear, eu quero me divertir, porque hoje ela tem uma renda que ela já faz para isso, né? Ela incrementa a renda para isso, para os momentos de lazer e tudo mais. Ela falou assim, Kelly, mas eu fico com dó muitas vezes de não aceitar alguns pedidos, porque as coisas tomam uma proporção. E sabe uma coisa, Débora? A gente às vezes pensa assim também, eu vou viver de encomenda, né? Não, tá errado, né? A gente tem que pensar também diversas formas de trabalhar. Eu gosto muito também quando a pessoa começa, decide trabalhar, eu quero confeitaria. Ok, o que nós podemos fazer? De que forma que a gente pode entregar esse produto? Um outro caso de sucesso é uma pessoa que veio até mim, ela tinha pouco tempo disponível. Ela teria só um meio período para trabalhar. Então, ela teria que fazer algo bem simples para incrementar, que era um objetivo bem específico que ela tinha, que era trocar o carro. E aí, ela identificou com a confeitaria e ela fazia os bolos e ela fatiava os bolos para vender em pedaços, né? E ela vendia no horário do almoço dela, para os colegas de trabalho, a filha levava para a faculdade. Então, aquilo que para ela seria uma renda mínima, acabou sendo um super incrementador ali para ela. E hoje também Sim. é uma pessoa de sucesso, trabalha exatamente com isso também. Então, assim, tem N casos de sucesso, né? Que a gente vê aí. Nós temos aí um caso de sucesso que é a Casa do Bolo. Né? Em 2019, ela Uhum. recebeu um prêmio de franquias, porque foi um prêmio que abriu, expandiu as franquias no Brasil todo. Então, é aquele bolo simples da vovó, né? E que as pessoas, hoje em dia, muitas vezes a gente não tem ali aquele tempo e tem a praticidade. Então, assim, Sim. basta a gente entender Uhum. que a gente tem um negócio. Quando a pessoa decide empreender, ela tem que entender, eu tenho um negócio, eu vou cuidar disso como um negócio. Acho que isso tem todo sucesso. Exatamente. E no que você falou ali de realizar um sonho, por exemplo, essa pessoa que você comentou, ela tinha o sonho de comprar o carro. Esse era um objetivo Exato. que ela tinha. Por isso é tão importante assim você colocar um objetivo. O que que você quer? Qual o sonho que você quer realizar com isso que você está fazendo? Porque você pode ter o teu trabalho e pode usar essa renda extra para realizar um sonho. Às vezes o sonho é, por exemplo, dar uma escola melhor para o filho. Né? Às vezes não é Exato. representar 75% da renda familiar. Sim, Às da vezes, renda assim, familiar. poder pagar uma escola particular para o filho já é a realização da mãe, né? Eu, como mãe, eu sei o que que é isso para uma mãe, É. né? A gente quer ver os nossos filhos bem, a gente quer poder passear com eles, a gente quer poder ver eles na melhor escola, a gente quer dar as melhores condições. Então, assim, às Sabe uma vezes, focar coisa? num objetivo. Sim. Sabe uma coisa que é simples, Débora, e que eu ouço muito nos meus atendimentos? Kellen, sempre fui independente, eu não queria pedir dinheiro para meu marido. Só esse simples fato, né, de continuar essa independência. E a gente tem N casos de pessoas que quando decidem ter filhos, decidem deixar os trabalhos para ter os filhos, acaba tendo esse, né, o que eu faço. Então, assim, esse empreender é decisivo. E a proporção que toma, dedicação, e se conhecer, dedicar, é importantíssimo. É sucesso, né, Débora? Nós temos aí casos Sim, que daria para a gente ficar com uma live certeza. toda. É isso que eu falo, assim, ó, quando eu comecei, eu não tinha a noção da proporção que ia tomar isso na minha vida, né? E assim, eu tinha o objetivo de aumentar a minha renda
porque eu tinha alguns sonhos para realizar e eu queria e eu gosto de trabalhar com isso. Então é importante a pessoa se identificar com aquilo que ela está fazendo. Não adianta ela ir para a cozinha, fazer só para ganhar dinheiro e não gostar nada daquilo, né? Tem pessoas que não se identificam, basicamente. E aí, vai fazer o quê? Então, assim, se a pessoa gosta, se identifica, ela tem que colocar um objetivo. Qual que é o objetivo? Ah, hoje meu objetivo é dar uma escola melhor para o meu filho. Quanto que eu vou precisar vender, ou arrecadar, ou faturar no meu mês para poder pagar a escola do meu filho? Talvez esse seja o objetivo. Faça você tomar essa decisão de você se dedicar naquilo, né? Estar pronta para aquela oportunidade que está batendo a tua porta, né? Então, por isso que é muito importante ter esse objetivo. E vai depender muito da dedicação da pessoa, quanto que ela está pronta para aprender, para melhorar, porque no começo a gente não começa sabendo tudo. Tem muitas dificuldades, sabe? Então, quando a gente se vê assim errando, por exemplo, fiz um bolo e o bolo caiu. Claro que tem horas que dá vontade de desistir, que você pensa, não sirvo para isso não é para mim. Só que isso faz parte do processo. A gente tem que entender que ninguém nasce sabendo. Os melhores confeiteiros, né, que existem no mercado, eles não sabiam tudo quando eles começaram, eles erraram muito também. Então, você saber o processo, né, é muito importante também. Tudo na vida, né, Débora? A gente não pode desistir. Porque, assim, tudo é tentativa, erro, e com o erro existe o aprendizado, né? Eu já fiz vários bolos que não funcionaram. Não funcionaram, sim, né? eu também fiz vários. Eu gosto de colocar as fotos dos antes e depois dos meus próprios bolos. Porque tem muita gente que me fala assim, ai, Débora, você deu certo na confeitaria porque você tem talento. É só talento que você tem. E talento você que tem, eu não tenho. Sabe? Isso é muito comum as pessoas me falarem, mas eu gosto de mostrar os meus primeiros bolos. Para as pessoas verem que eles não eram bonitos, eles eram tortos, eles eram feios, eles não ficavam tão gostosos como os que ficam hoje, mas o quê? Dependeu da minha dedicação, dependeu do meu treinamento, dependeu de quanto eu quis aprender, de quanto eu estava disposta a aprender, né? E quanto eu quis evoluir. E eu sei que para evoluir eu tive que errar muito. Exato. É esse ponto da evolução que eu gostaria de fazer um adendo. Eu gosto muito de falar do chá, né? A gente precisa, em tudo na nossa vida, de conhecimento, né? De habilidades e de atitude. Só que quando você adquire um conhecimento, se eu pego uma receita de um bolo, eu preciso o quê? Ali eu estou conhecendo a receita. Existe um método para se fazer o bolo, né? Eu não sabia disso. Quando não deu certo, eu não sabia. Aí eu fui colocando... Sim, comum, é muito comum isso. Eu não sabia que existia um método. E aí, quando você tem o conhecimento, você precisa o quê? Adquirir habilidade. Como que a gente adquire habilidade? Repetição, não tem como. Quando nós tiramos a nossa habilitação, nossa carteira de motorista, nós fizemos o quê? Nós fomos na autoescola, nós aprendemos ali o que é a primeira marcha, a segunda marcha ré, só que nós precisamos do quê? Repetição. Muitas vezes nós não fomos nas ruas principais, eu não preciso me arriscar nos bolos mais incrementados, de repente, né? Se for fazer uma analogia. Mas assim, até o momento que você tem o quê? Você tem domínio daquilo que você está fazendo. E aí, o segredo é continuar e colher, aí volta lá na sementinha, colher os frutos ali do trabalho. Um trabalho bem feito, com certeza ele vem os frutos. E isso, a gente trabalha muito no nosso, no canal onde a gente fala muito com famílias, a gente fala exatamente isso. Sobre a gente conhecer, Débora, um pouquinho antes você estava falando, conhecer os objetivos comuns da família. Às vezes a gente não tem, Débora, a gente não para pensar. Né? E às vezes é simples. O que eu quero? Eu quero fazer uma viagem. O quanto me custa essa viagem? Não é impossível. A gente precisa o quê? Dedicar-se e fazer algo. É aquilo do comecinho. Muitas vezes a gente quer, mas a gente fica ali esperando as coisas acontecerem. Sim, tem que quebrar barreiras, né? Tem que deixar de lado os mitos. Porque muita coisa a gente escuta de outras pessoas. Por exemplo, eu escutava muito no início, confeitaria não dá dinheiro. E eu coloquei aquilo no meu ouvido assim, eu não vou fazer porque confeitaria não dá dinheiro. Como que eu sabia que confeitaria não dava dinheiro se eu nunca tinha trabalhado com confeitaria? Né? E eu sempre falo hoje, eu falo assim, a confeitaria é como qualquer outro negócio.
A É. manicure, ela pode ganhar dinheiro se ela se dedicar, se ela trabalhar, porque, claro, Sim, nenhum dinheiro sim, vem de graça. A não ser que você jogue e ganhe num jogo lá na Mega Sena, nada vem de graça. Você tem que trabalhar e se dedicar. Então, assim, se você está disposta a exato. trabalhar, aprender, se dedicar, o sucesso vem. E você tem que tratar disso como um negócio. Você não pode tratar disso como um Muito lazer, importante. né? Ah, tô só fazendo Sim, confeitaria porque eu gosto da sim, confeitaria. Não, é o teu negócio. E sim, você precisa ganhar sim, sim. dinheiro, né? E outra Então, muitas coisa, pessoas Débora, não ver levam isso com valor. esse profissionalismo. Sim? Desculpa. E ver valor nisso. O valor que tem isso. Gente, Sim, fazer um bolo, claro. né? E aqueles bolos que, aqueles incríveis que eu fico fascinada, né? É um valor nisso, né? A Sim, gente com tem certeza. que Eu queria entender. compartilhar um dado aqui que eu achei muito interessante numa pesquisa que eu fiz. Eu até vou ler aqui porque eu anotei, eu queria passar exatamente como está aqui nessa pesquisa para vocês saberem. Ó. Segundo uma série histórica do Datafolha, 19% da população se declarava dona de casa em 1993. Na mais recente pesquisa dessa Datafolha, né, feita em 4 e 5 de julho do ano passado, essa parcela caiu para 7%. Então, o que eu queria destacar, assim, ó, olha como que as pessoas estão se inserindo no mercado de trabalho. Que bacana as pessoas não se denominarem mais donas de casa, porque às vezes, mesmo estando em casa, cuidando dos filhos, enquanto os filhos dormem, a pessoa Sim, está trabalhando. Ela está tendo a sua própria renda, ela está tendo o seu próprio sustento, às vezes, então esse número caiu muito. Isso quer dizer que as pessoas estão mais economicamente ativas, né? Isso é muito bacana sim. também. Isso vale para a gente refletir. Quem que quer ficar parado? Ninguém quer ficar parado. E não quer E dizer além, né? também que você vai deixar de ser mãe, né? Por você estar trabalhando em Exato, casa. Porque tem mulheres que exato. abrem mão do mercado de trabalho porque querem cuidar dos filhos. Num caso como esse que a gente está colocando aqui agora, a pessoa consegue fazer uma renda, estando dentro de Sim, casa, trabalhando, cuidando dos filhos. Enquanto o filho dorme, a pessoa pode estar trabalhando, pode estar ganhando seu dinheiro, pode estar ajudando na renda familiar. Isso tudo vai agregar valor para todo mundo dentro da casa, vai ser benefício para todo mundo, né? é. E sabe uma coisa, Débora, que a gente às vezes não percebe? O quanto que as crianças, aí falando um pouco de mãe, né, da maternidade, o quanto as crianças se inspiram nos pais, né? Como serve de inspiração uma mãe? Eu vejo aqui na minha casa, às vezes eu tenho que estudar alguns assessments que eu aplico, então eu me refugio um pouco, e aí eles veem com aquela admiração, nossa, mamãe, você estava estudando, que bacana. E a mesma coisa, esse caso que eu te contei, desta amiga, a filha hoje, ela vai e ajuda. Ela fala, mamãe, hoje eu gostaria de ir no cinema. Então, o que que eu preciso fazer? Ah, eu vou colocando a calda no bolo. Então, ela participa, ela se sente parte do negócio. Isso é Participa, com muito certeza. importante. Porque Eu tenho um caso para contar para você do meu filho, tá aqui, ó. Tá aqui me assistindo, porque ele é o meu assistente de vídeo. Vem cá, seu filho. diretor, Ó, seu ó, meu diretor, diretor, normalmente ele que faz as filmagens para mim, ela tá né? fazendo Ele que me ajuda a fazer direitinho? os vídeos, só que hoje, como eu estava fazendo a live assim de conversa, eu disse, ó, vou deixar o telefone aqui paradinho. Então, ele se espelha muito em mim. Então, ele me ajuda, Exato, né? Quando, às vezes, exato. numa decoração do bolo, ele dá ideia. Então, é como eles se espelham mesmo, como Oi, voltou? Voltou.
Perdendo a audiência. Voltamos. Aí, gente, eu tô com um problema na minha internet, avisei vocês no comecinho do vídeo, mas, bem, como eu já tinha avisado, eu já estava prevendo isso, porque eu tô tendo vários problemas com essa internet aqui em casa. Mas que bom que voltou e deu tudo certo, né? Deu tudo então, certo. Eu queria falar um pouquinho... Eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que se sentem frustradas por não ter o seu próprio dinheiro. Como é difícil, né, depender do marido, por exemplo. Quando a gente não tem, assim, dinheiro, poxa, eu queria comprar um pastel na feira. Eu preciso pedir pro meu marido. Como é frustrante isso. Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei, né, sempre tive o meu dinheiro, consigo me manter com o meu dinheiro, fazer as minhas compras, mas eu imagino como deve ser frustrante para as pessoas que dependem, né, dos maridos, ou depende, de repente, da mãe, do pai. É difícil, né, você não ter o seu próprio dinheiro. E sabe uma coisa, Débora? Isso está totalmente ligado com a nossa autoestima. Quando a gente está bem, quando a gente sente que a gente tem uma missão, quando a gente faz alguma coisa, aí eu faço um bolo e as pessoas se deliciam com os meus bolos. Eu faço um atendimento e as pessoas saem dali engajadas. Então, quando a gente tem esse propósito, quando a nossa autoestima, ela está elevada. E aí, a gente não tem limites. Aí nós nos tornamos, assim, as leoas, aquelas que faz mil coisas ao mesmo tempo, né? E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos eu faço, quanto mais eu tento e eu não rompo aquela barreira da maturação do negócio, da maturação daquilo que eu quero para alcançar o meu objetivo, mais eu vou me sentindo incapaz e isso também é prejudicial para os relacionamentos. Eu vejo no De Família a gente fala muito isso, nos relacionamentos familiares. Então, a mulher ter a sua renda, né, ter o seu dinheirinho ali para fazer a sua unha, no seu salão, é muito importante. Ela gera também uma autoestima. Isso é importantíssimo. Você se sente parte ali. Porque eu já vivi isso, Débora. Eu trabalhei 18 anos em uma empresa e decidi, com o nascimento do meu segundo filho, eu decidi parar de trabalhar. E aí fiquei com os filhos. E eu não me sentia, eu sentia mãe, e aí eu ficava um pouco perdida ali do que eu queria fazer. E foram muitas tentativas, e aí como eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal, eu já fui estudando e continuei, permaneci, mas assim, essa ruptura para a mulher, e principalmente aquelas mulheres ativas, é bastante difícil. Então, assim, mexe com a estima da mulher, né? Mexe com a autoestima. Mexe com a autoestima. Porque é tão bom você se sentir capaz, né? Capaz de participar na sua renda familiar ou de comprar suas próprias coisas sem depender dos outros. É muito bom, assim. E ter um diálogo, né, Débora? E ter um diálogo, assim, em casa. Porque eu tenho certeza que você fala coisas do seu trabalho, coisas da sua renda extra. Então, assim, é importante você ter essa comunicação com o marido. Né? Isso só enriquece o lar, inspira filhos, gera uma mulher com uma autoestima poderosa no sentido assim de eu sei o que eu faço, eu sei o que a minha participação de mundo, sabe? Assim, isso é muito bom. É muito legal mesmo. Então, a gente já falou sobre alguns pontos principais dessa parte de aumentar a sua renda, né? Já falamos do diálogo com a família. Agora vamos falar, Kelly, como começar, por onde a gente começa falar sobre essa questão da renda, né? Aumentar a renda familiar sem sair de casa. Então, como eu já compartilhei com vocês alguns casos da minha experiência quando eu comecei na confeitaria, né? Claro que eu comecei sem ter muita perspectiva, comecei porque eu gostava, comecei por um hobby, de repente eu vi uma oportunidade de ganhar um dinheiro, quando eu vi eu estava fazendo encomenda, aí eu comecei a errar muito, chorar, porque o bolo caía e eu não queria que aquilo acontecesse, mas claro, sempre fiz o meu melhor, e quando eu decidi quebrar aquela barreira do que eu estava sentindo de frustração,
né? Porque eu não conseguia o resultado do jeito que eu queria, né? Eu queria entregar um produto maravilhoso para o meu cliente. Eu não queria colocar o meu nome ali para uma coisa que fosse ficar feia, que fosse ficar ruim. Então, quando eu decidi, não, agora eu vou me dedicar para isso. Por mais que eu tenha o meu trabalho, eu vou me dedicar, eu vou aprender. Aí eu fiz muitos cursos, eu li muito, eu testei muito. Não foi um curso, sabe? Não foi. Eu, inclusive, fiz uma pós-graduação na área de gastronomia, mas não foi essa pós que me deu o conhecimento que eu tenho hoje. Foi eu ter me dedicado muito. Então, eu decidi quebrar essa ponte, né? Eu decidi quebrar essa barreira, que era o que me limitava. Então, eu disse, não, agora eu vou me dedicar, eu vou aprender. E aí, foi que eu comecei a evoluir. Bolo após bolo, eu estava fazendo cada vez um trabalho melhor. Eu comecei a aprender com técnicas, né, de venda, a vender, a divulgar meu trabalho. Eu comecei a melhorar a cada bolo que eu fazia começou a ficar melhor. Sim, então, eu comecei assim. Queria que você falasse um pouquinho como, né, fazer para começar nessa jornada. Para começar, exato. Débora, eu acho o ponto principal é o basta. Né? O ponto é a mulher falar, não, eu quero fazer algo. Eu me decido por. Eu acho que a gente precisa falar, não, eu quero isso, eu quero ir para o próximo passo. Eu quero empreender, eu quero me desafiar. E isso que você falou é muito importante. A gente começa, tem os erros, mas nos erros existem algo importantíssimo que as pessoas não se atentam, que é o aprendizado. A gente não consegue ser melhor se a gente não errar. Então, aquele aprendizado, eu aprendi que eu não posso colocar o líquido junto com os secos. Então, de um erro, eu aprendi. Aprendi que peneirar fica melhor. Errando também. Sim. Então, o primeiro ponto, eu creio que é o basta. O segundo ponto é você partir para a ação. Né? Muitas vezes é o amanhã, é a segunda-feira. Não, é agora, é hoje. Eu me decido hoje. Essa live é dia começar com o que você tem, né? Exato, exato. Deixa eu contar aproveitando o gancho aqui, já vou te deixar continuar. Uns anos antes de eu começar a fazer os bolos para vender, eu fiz um bolo para minha mãe. Mãe, você tá aí na live, fala se eu tô mentindo. Foi em 2016. Eu fiz o bolo, ela queria o bolo do aniversário dela, queria um bolo de abacaxi com coco. Eu disse, deixa, mãe, que eu vou fazer. Só que eu não sabia nada de bolo, sabia fazer nega maluca e só, nada mais. Então, o que eu tinha em casa? Eu tinha uma panela de ferro. Eu não tinha formas de vários tamanhos, não. Eu queria fazer um bolo alto. Eu tinha uma panela de ferro, mas eu vou fazer nessa panela. Fiz a massa, bati a massa, coloquei naquela panela, uma panela desse tamanho assim, onde eu vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei no forno, fiz a minha massa na panela, eu não tinha forma. Quero saber o final dessa história. Vou Meu Wi-Fi tá terrível, então agora vamos ver se vai com a internet do celular. Eu fiz então aquela massa na panela de ferro. Eu fiz o bolo, recheei ele, cobri com o que eu tinha e ficou um bolo delicioso. Então assim, ó, essa questão de vou fazer amanhã porque eu não tenho uma cozinha estruturada, porque eu não tenho não sei o quê, eu já provei para vocês. Eu fiz no lançamento do meu curso Bolos Extraordinários, eu fiz um bolo que não vai nem na batedeira, tá? Você não precisa ter uma batedeira, a única coisa que você precisa ter é uma forma. A única coisa que precisa é uma forma
para você colocar a massa. Você não usa batedeira, não usa aro, não usa cortador. Você precisa de uma forma, uma faca e os ingredientes do bolo. Só. A única coisa que você precisa. E o bolo saiu. Então, Exato. inclusive, esse bolo, se eu não me engano, a massa dele tá no meu canal do YouTube. Quem quiser, entra lá no meu canal do YouTube, tem a receita dessa massa, que é super rápida, faz em 5 minutos. Então, isso só para ilustrar para vocês que não precisa ter a cozinha estruturada, não precisa ter utensílios número 1, não precisa ter vários recursos para decorar, recursos para montar o bolo. Não precisa, gente. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Arruma né? desculpa, exatamente. Arruma uma desculpa exatamente. e por isso que eu digo, quem tá decidida, vai lá e faz. E infelizmente arrumar uma desculpa você não chega lá, né? A gente quer o sonho, a gente quer o algo mais, ter uma vida melhor, ter uma autoestima elevada, a gente precisa dar o passo, né? Então isso é muito bacana, essa história, saber que não precisa ter aquela coisinha, os ingredientes sim, óbvio, mas assim, os utensílios não vai fazer a diferença, né? Porque você pode começar desse jeito, ó, eu vou fazer um bolo que eu não preciso da batedeira, que eu não preciso de aro, não preciso de nada, eu só preciso ter a forma e os ingredientes do bolo. Aí, o que eu faço? Eu faço esse bolo e eu vendo esse bolo. Porque se eu anunciar, eu sei que eu vou vender. Exato. Aí você vende esse bolo, com o dinheiro desse bolo, você compra, então, a forma que você não tinha. Exato. Compra o fouet, compra mais tarde a batedeira, e assim você vai aumentando, né? E aí, agindo como uma empresa, pensando no negócio de empreendedorismo, é você pensar, vou fazer bolo como o seu negócio, né? É o seu negócio, e tratar isso como a sua empresa. Reinvestir, até o momento de você usufruir do seu negócio. E chega, esse momento com chega. Certeza. E rápido, hein, gente? Gente, olha... Chega rápido. Chega rápido. Quando eu vi, olha, entrei só para compartilhar uma experiência. Eu comecei a fazer bolos no mês de setembro, no final de setembro, que foi a minha primeira venda. O primeiro bolo que eu vendi foi no dia 30 de setembro. No mesmo ano, 3 meses depois era Natal. Eu fiz 15 bolos para vender no Natal. 15. Então, assim, 3 meses. Eu não era super experiente, eu não tinha tanto tempo para me dedicar, para fazer tantas coisas. Então, eu fui fazendo aos pouquinhos, fui adquirindo experiência e no Natal eu fiz 15 bolos. Então, assim, não é tão difícil, tão demorado como a gente imagina, né? Existe uma coisa decisiva, que era exatamente aquilo que eu estava falando. A decisão. Nós precisamos decidir. Quando você quer algo, exige um primeiro passo, exige abrir mão de algumas coisas, de alguns finais de semana para estudar, como você fez, pós-graduação. Existe esse abrir mão para colher esse fruto. Então, assim, outra dica que eu diria é dar o basta e tomar a decisão de ir e fazer. E quando a gente dedica, quando a gente busca colocar ali forças de dar o seu melhor, o resultado vem, gente. O resultado vem, isso é natural. O que não acontece é quando a gente fica se lamentando. Ah, eu quero segunda-feira, eu quero... É a famosa dieta, né? Na segunda eu começo. Na segunda eu começo. Eu perco peso na segunda. Verão, não, inverno não dá, eu como muito. Sempre nós temos aquelas desculpas. Isso é a nossa mente, gente. A nossa mente, ela quer o quê? Ela quer nos proteger, ela quer manter a gente como nós estamos, né? Não quer sair do conforto, né? Exatamente, tá bom como está, fica aí, né? Fica assistindo os vídeos, mas não põe em prática, então a gente precisa se jogar, né? A gente tem que se jogar. Tem uma frase que fala muito sobre ação, que eu gosto muito, que é do Anthony Robbins, que ele diz assim, né? Todo grande sucesso está relacionado com ação. É a ação que produz o resultado. Então, ninguém vai ter sucesso nenhum, resultado bom nenhum, se a gente não entrar em ação. Então, o que é que eu quero? É incrementar a minha renda? Então, eu preciso entrar em ação. Primeira pergunta, como? Tá? A segunda pergunta, o que eu posso fazer? Como? Eu vou vender alguma coisa. Eu vou vender algo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o quê? Eu, Kellen, posso fazer isso, aquilo, lista as coisas, né? De posse desse, o que eu posso fazer é
quando, coloque data. Essa live aconteceu porque nós colocamos o que, Débora? Uma data. A data. Sem data a gente não vai a lugar nenhum. Então coloque uma data e trabalhe para essa data. E o mais bacana, gente, de tudo, se eu pudesse falar para vocês, mensure sempre. Mensure quanto vocês evoluíram. Né? Você mesmo contou vários depoimentos aqui do primeiro bolo até 3 meses depois. Olha a sua evolução. Porque, gente, para ter 15 bolos de encomenda, fala sério, deve ser, sabe, o sabor. Tinha algo especial, né? Sim, com certeza. E assim, a minha dedicação e a minha vontade de melhorar, né? Porque eu queria fazer aquilo que fosse realmente extraordinário, eu não queria um bolo comum. Se fosse fazer bolo comum, tinha no supermercado. A pessoa não precisava me procurar. Então, eu queria fazer algo novo, queria fazer algo melhor, né? Eu queria entregar o melhor para o meu cliente. Então, eu estava mesmo disposta a aprender, a me dedicar, a fazer o que fosse preciso, né? Para que o meu cliente ficasse satisfeito com o que eu estava fazendo. Então, foi muito legal. E essa evolução você viu aí no resultado do seu trabalho, né? Essa dedicação e essa evolução você viu. Que bacana. Isso. Então, assim, por que trabalhar com bolos é uma ótima oportunidade? O que eu quero, assim, deixar claro para quem veio assistir essa live é que o que eu vim mostrar aqui é um caminho. Você pode partir por esse caminho, você pode partir por outro, mas essa é uma opção, é uma oportunidade, né? Para que você que quer ter a sua renda extra, quer aumentar a renda familiar, auxiliar na renda familiar, por que trabalhar com bolos é uma ótima opção? Eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a trabalhar com bolos, né? Claro, eu tenho a minha renda, né, do meu trabalho, mas eu consegui ampliar a minha renda através dos bolos. Por que é bom? Eu trabalho dentro da minha casa, no ambiente doméstico. O que acontece? Nesse final de semana, inclusive, fiz uma chamada para essa live, eu estava na praia, né? Então, assim, eu não preciso abrir mão de tudo da minha vida. Então, assim, por exemplo, eu não preciso bater ponto, gente. Aqui, no meu trabalho doméstico, eu trabalho a hora que eu quero, né? Se eu quero ter a flexibilidade, se eu quero ter a oportunidade de estar um final de semana na praia, programar os dias e horários, né, conforme a minha agenda, eu tenho essa possibilidade. Eu consigo fazer isso. Porque quando você trabalha com encomenda, nesse final de semana eu estou pegando encomenda porque eu vou estar em casa e eu quero trabalhar. Quero ganhar dinheiro, quero produzir mais, então eu vou trabalhar mais. Então, eu tenho essa opção de trabalhar mais e ganhar conforme a minha produtividade. Se eu quiser descansar, se eu quiser curtir a minha família, eu também posso fazer isso. Eu posso dizer, esse final de semana eu não estou pegando encomenda. Eu tenho outro compromisso, não vou... Né? Exatamente. Junto, né? Eu ganho por produtividade. Então, assim, é uma opção minha. Essa flexibilidade é como eu ser chefe de mim mesma, né? Exato. Isso é uma ótima oportunidade também. Outra coisa que é uma ótima oportunidade é você não precisar investir alto em equipamento, em utensílio. Como eu já expliquei, você pode começar fazendo o primeiro bolo que não precisa nem da batedeira, né? Você pode começar batendo ali na mão, misturando os ingredientes, põe para assar, faz aquele naked com aquela camadinha de morango que eu ensinei no lançamento do meu curso. Gente, essa aula ficou gravada, ficou disponível no YouTube. Eu tenho, a massa dela ainda está disponível, né, no YouTube lá. Eu vou liberar, daqui uns dias, a receita dela completa lá no YouTube para quem quiser ver. Não precisa da batedeira, é um bolo super simples, qualquer pessoa que não tenha utensílio consegue fazer. Então você pode começar pequenininho. Então, você pode começar muito simples. Você pode começar com poucos instrumentos e com o tempo você vai adquirindo. E mesmo depois, quando você vai adquirindo, os instrumentos na confeitaria não são caros. Né, o que você precisa de maior investimento ali talvez seja a batedeira, né? O resto é aro, é fouet, é batedor, o que mais? Acetato, tudo, biquinho de confeitar, é tudo coisa baratinha. Então você consegue começar pequeno, você consegue começar investindo pouco, investindo baixo. E você não vai ter prejuízo, você está no ambiente da tua casa, você pode usar o que você já tem. Normalmente, mulher já tem uma batedeira, né? Já tem o forno do fogão ali que já está disponível. Então, você não precisa fazer altíssimos investimentos, você usa o que você já tem, né? Por isso é também uma ótima oportunidade. E outra oportunidade é que esse mercado hoje está em alto crescimento, né? A gente pôde ver nessa novela que passou ali há pouco tempo, a da Maria da Paz, que eu nem sei mais o nome da novela, mas assim, como eles enfatizaram isso. Como a mulher consegue se empoderar,
né? Sim. Trabalhando por ela mesma, trabalhando com as suas conquistas. A mulher trabalhava vendendo fatia de bolo na rua. E, de repente, ela tinha uma fábrica de bolos, né? Exato. Então, é aquilo que a gente já estava falando. Como você consegue evoluir, né? Depende onde a gente quer chegar. Né, Débora? Tem Sim. tudo isso. Às vezes a mulher, ela quer o quê? Ah, mas eu não quero, eu quero trabalhar só os sábados. Pode. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Tem como. Ah, eu quero trabalhar só meio período. Tem como. Ah, eu não quero muita coisa. Eu não quero, eu só quero, sei lá, eu só quero X. Porque eu não quero É. também mexer muito com o movimento da minha casa. Também dá. Então depende muito da Sim. onde cada uma quer chegar, né? E isso. A Kátia tá falando aqui, o nome da novela é A Dona do Pedaço. É isso Ah, mesmo, Kátia. olha aí, no É pedaço de verdade, é bolo, verdade. A né? novela era No essa. pedaço de Eu bolo. assistia. Eu assistia porque eu gostava de ver a evolução da Maria da Paz lá e eu pensava, olha, essa mulher aí trabalhou muito, né? Obrigada pela contribuição, Kátia. Obrigado a todos vocês que comentaram. Eu aqui conversando com a Kelly, eu fui lendo alguns comentários e é muito legal ver, por exemplo, pessoas que vendiam pães na faculdade para ajudar na renda familiar. Eu vi algumas pessoas compartilhando histórias ali também que são inspiradoras e servem também como exemplo para muita gente, né? Isso. Foi muito legal, então, poder Ô, participar, Débora, né? sabe uma coisa que eu Pode falar. gostaria só de fazer um adendo? Que isso eu trabalho Sim. muito com casais, como eu trabalho com famílias. Existe uma coisa que a gente às vezes não observa com bastante atenção, que é um fator, que é o fator da gente estar em família, no seu núcleo familiar, introduzindo a criança ali naqueles costumes culinários que tenha prazer ali em misturar os ingredientes para a criança, gente. Isso é surreal. Eu vejo minha filha, às vezes eu ligo o liquidificador e falo, nossa, mas aquilo virou isso? Porque imagina, para a gente é muito automático, né? Nós sabemos que você mistura, faz aquele creme, né? Que em casa o tradicional é o bolo de cenoura. Então bato tudo aquilo no Sim. liquidificador, né? E aí eu coloco nas forminhas. Isso vai gerar para os meus filhos no futuro algo que não tem preço, que é a lembrança. Sabe? Sim. Aquela lembrança, eu tenho certeza que você tem a lembrança de algum bolo que você comeu na sua infância. Eu tenho A certeza que você memória tem a afetiva, né? lembrança, a memória afetiva, exatamente. Eu tenho uma prima que recentemente a filha dela fez aniversário. Inclusive, ela está aqui na live. A filha dela fez aniversário e o que ela fez? Ela disse, Yasmin, nós vamos fazer o seu bolo. E ela com a filha, e a filha foi fazendo o bolo, o seu bolo, você vai fazer. E ela começou a fazer o bolo, e aquele momento, e ainda decorou de Frozen. Fez lá um Ai, que desenho, lindo! fez um desenho, um rabisco. Então, olha lá, ela tá ali. Então, assim, gera aquela emoção, gente. Isso, eu tenho certeza que Yasmin vai estar com 20 anos e vai lembrar do bolo da Frozen. Como eu Sim. lembro, o bolo da minha mãe era um bolo de massa comum com coco em cima. Então, essa memória, eu tenho até hoje, gente. Então, assim, Quem não a tem, gente né? Essa memória essa afetiva, ela memória vale afetiva mais, né? conecta hoje, enquanto muita gente está falando, tirem os filhos do celular, e o que nós estamos fazendo para tirá-los do celular? Olha aí, vamos fazer um Aham. bolo com eles, olha que delícia, que momento É, único é esse? Nós vamos com certeza. criar lembranças para os nossos filhos. E outra coisa, Kelly, sobre esse negócio de envolver a família, né, já que você entrou nesse assunto, olha que interessante, a minha virada do jogo na confeitaria, quando eu comecei a fazer tudo muito amador, né, que eu comecei a fazer os meus bolos para vender, comecei muito no amadorismo. E a virada, para mim, foi quando meu marido chegou para mim e falou assim, olha, Débora, não tá dando certo. Esse negócio de bolo não tá dando certo. Você tem que parar e pensar se é isso que você quer. Eu tô vendo você irritada, tô vendo você estressada, tô vendo você chorando por causa de bolo e eu tô vendo que não tá dando certo. E aí, aquilo pra mim foi um choque, assim, porque você não quer ouvir, né? Não, você não tá fazendo Sim, legal, não é isso que você tem que fazer. Então, tudo que eu não queria ouvir era aquilo. E ele chegava pra mim, sim, ó, não tá dando certo. Eu tomei aquele choque e disse, como assim? Não tá dando certo? Mas aí, quando comecei a refletir sobre aquilo, realmente não estava dando certo. Eu precisei dele me falar isso para eu tomar a decisão de eu realmente aprender aquilo que eu estava fazendo e sair do amadorismo.
sabe? Então, como foi Sim. importante eu ter alguém aqui na minha família que talvez se fosse um colega de trabalho, talvez não me falasse dessa forma. Ó, Débora, você tá fazendo errado, né? Às vezes as pessoas ficam assim muito... E ele chegou pra mim e falou, ó, Débora, não tá dando certo, é melhor você repensar se é isso que você quer, e se você quiser fazer, e quando eu voltei a fazer bolos, que eu voltei a fazer aí determinada a mudar o meu modo de pensar e o meu modo de agir com a confeitaria, eu voltei porque ele falou, ó, se você gosta mesmo disso que você faz, se é isso que você quer, você tem que tomar a decisão e fazer a coisa corretamente. Você tem que parar de se estressar, você tem que sentar, ver onde você está errando, aprende, vai lá e faz direito. E aí foi onde eu, né, tomei aquele choque de realidade e, ó, dentro da minha casa, né, com a minha família, isso fez parte do meu processo de evolução. Como foi importante para mim isso, e foi até uma coisa que eu contei na minha história, né, que eu conto sempre na minha história, que isso foi o que me fez, assim, virar a chave e eu mesmo enxergar que eu precisava melhorar, que eu precisava aprender a fazer tudo aquilo que eu estava disposta a aprender a fazer. Então, foi muito importante essa questão da interação familiar. Tanto nessa questão de eu poder trabalhar tanto com meu filho em casa, como na questão do meu marido, né, poder participar nessa decisão de eu melhorar, de eu evoluir, Sim. né, como profissional nessa área. Ele te dá um feedback construtivo. Você acordou e falou, não, eu vou, assim, não acordou no sentido, mas você te deu um chacoalhão e você falou, eu vou buscar Sim, o meu melhor, né? Você estava sim, fazendo, mas ainda, eu costumo dizer que ainda tem suco da laranja, né? A gente espremeu, mas ainda tem o suco da laranja. exatamente. Foi a minha virada, foi onde eu consegui realmente tomar a decisão e fazer valer a pena tudo aquilo que eu já tinha passado, né? E eu Mas é isso passo aí. só vontade de ver os seus vídeos. Eu Ah, passo muita vontade, essa é muito. a intenção é deixar Eu, todo mundo com vontade eu, desses eu bolos. tenho os meus preferidos para quando nos encontrarmos Isso aí, para a gente vai ter fazer que os marcar. pedidos. Que legal. É, Gente, então assim, ó, queria encerrar. Essa live foi muito bacana. Kellen, muito obrigada pela tua participação, pela tua disposição de participar e dividir um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu conhecimento. Tenho muita certeza que a gente vai ter muito assunto para tratar aqui ainda, né? Que você tem muito para dividir com a gente. Eu também tenho muita coisa para contar. Obrigada muito pela participação das pessoas. Ó, a Tainara entrou aí agora. Quer dizer, entrou agora não, mandou uma carinha. Tá, e um beijo para você. Beijo para todo mundo que participou, todo mundo que Ah, minha comentou. prima, amei. Ai, linda. Ela mora fora, ela está em Los Angeles, então ela falou, prima, aqui vai ser agora lá 2 horas da tarde. Ela falou, mas eu quero correr, eu Nossa! quero ver. Ah, Tá que legal. acompanhando Obrigada, tudo de gente. lá. Obrigada. Muito bom. Ó, a Kátia está perguntando como que eu melhorei. Na verdade, não foi um curso específico, Kátia. Eu tive que aprender um pouquinho de cada processo. Eu tive que realmente sair do amadorismo e eu me dediquei intensamente. Assim, foi um processo de que eu digo que eu submergi. Eu mergulhei, foi em livros, foi em aprendendo técnica, foi aprendendo em cursos, foi não só fazendo receita, mas estudando a receita, estudando os ingredientes. Então, assim, eu estudei muito para chegar onde eu tô e para fazer do jeito que eu faço. Então, eu digo assim, quem quer trabalhar com isso tem que sair do amadorismo. Não dá para pegar receitinha Exato. do Sim, YouTube e achar que tudo não. vai ser perfeito porque vai chegar ali na frente, você vai ter que fazer uma coisa diferente, não vai ser bem assim. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, pegar uma receita que não deu certo, né? Porque a gente quer copiar a receita e acha que vai ficar lindo igual aquele da Vai. foto lá, né? Que a gente É, vê na foto da propaganda da receita ali. E na maioria das vezes não é bem assim. Você tem que saber é. a técnica, tem que saber a forma de preparo, tem que saber um pouco sobre cada ingrediente, como que eles reagem, qual que é a função de cada ingrediente na receita. Então, isso é assunto para uma outra live, É, né? Com certeza eu vou ter muita oportunidade para falar aqui para vocês agora com esse programa semanal, né? Empreendendo com bolos, a gente vai ter muito que assunto para demais. falar. E eu agradeço de coração, Kelly, a tua participação foi muito legal. Eu amei, tenho certeza que as pessoas que estão aqui também amaram. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Eu vou tentar deixar ela gravada aqui. Se a minha conexão me ajudar, eu vou salvar ela logo que a gente encerrar aqui, para vocês poderem assistir ela pelas próximas 24 horas, que é o que o Instagram deixa aqui. Aí, se eu conseguir gravar ela, a gente vai disponibilizar ela mais tarde para vocês também. Kelly, obrigada, um beijão super grande. Eu E que a gente vai marcar outras agradeço, lives com outros agradeço assuntos para a gente. muito. Amei, amei. Muito bom. E
tomem atitude. A profissionalização, estudar faz toda a diferença, saber o que faz da forma correta, isso faz toda a diferença. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Imagina. E muito sucesso para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais também pode ir lá no De Família Para, que lá a gente também tem vários assuntos, né? É sobre isso que nós tratamos aqui. Um abraço, viu? Fiquei Isso muito mesmo, feliz. gente. Obrigada pela participação de todos. Não esqueçam de seguir nós duas, né? Eu e a Kellen, nas nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui num post no Instagram logo em seguida, para vocês terem as nossos perfis, né? Eu tenho também canal no YouTube. Quem ainda não conhece esse canal, vai lá. A Kellen também tem um Instagram que ela tá fazendo esse trabalho sobre família, né, Kellen? Família. E para quem quiser saber mais, sigam ela lá, porque ela tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês. Tá certo, Vai gente? ser Beijão para todo mundo. Obrigada. E se tiverem perguntas sobre a live de hoje, pode me mandar que a gente vai responder para vocês pessoalmente, tá bom? A gente manda ali nos directs ou eu escrevo um post para responder as perguntas de vocês. Podem mandar nos directs ou nos comentários no próximo post que eu vou colocar. Tá bom? Beijo grande. Obrigada, Ju, por participar desde o início. Obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo, até mais. Obrigada. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.